Olá, muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui pelo Mediunidades. Eu estou mais uma vez nesse domingo à noite com vocês e feliz por estar aqui. Espero que todas e todos vocês estejam bem. Mas quero dizer, como sempre digo, que se não for possível nesse momento estar bem, se não tem sido possível, calma, viu? Não fica mal por não estar bem. Às vezes a gente quer estar bem de qualquer jeito, né? Mas às vezes não é possível. E tá tudo bem não estar bem. Vamos aí com calma, porque a vida é feita de ciclos e eles vão se renovando. Hoje eu estou aqui com a abertura do Dinaldo, que conseguiu de novo tomar a dianteira da abertura da sala, ele que estava ficando em segundo, terceiro lugar às vezes. Tudo bem, meu amigo Dinaldo? Boa noite, ele que está lá em Pernambuco. Logo após ele, chega na sala, para minha alegria, de volta, depois de um tempão, o Jaime que nos assiste e participa lá do Arkansas, nos Estados Unidos. Ele estava com uma outra live que concorria no horário aí, e hoje estou vendo ele de volta aqui. Que bom, viu? Que bom, Jaime, que você vai estar com a gente hoje. A Celiane Gomes, de Juazeiro, na Bahia, seja muito bem-vinda. Nossos amigos do Big Talk lá de Guaxupé, também presente. O Kleber de Salvador, tudo bom, Kleber? Jovens com Ivone, pessoal também presente aqui de todo o Brasil. Maria Nazaré dando boa noite para mim e para o Bruno aí, Maria Nazaré. Acabou adiantando aqui a surpresa. Ela viu a divulgação direitinho, ó. Que bom, Nazaré, que você está aqui com a gente hoje. Magdala, minha mãe, tudo bem, mãe? Boa noite. Mônica Lacerda, do time lá de Cabo Frio, seja bem-vinda, Mônica. Maristela Oliveira, nossa amiga. Tudo bem, Maristela? Sempre com a gente, todo domingo, sem faltar. Obrigado pelo prestígio. Selma de Castro, da mesma forma, desde que começamos aqui no Mediunidades, há quase 3 anos, ela com a gente. Lídia Quintanilha, a Lídia veio prestigiar o Bruno. Que bom, Lídia, que você está por aqui. Daniela Considera, boa noite para você também. Marinalva Melo, como vai a senhora? Tudo bem? Que bom, ela está aqui mandando um alô para todo mundo que está no chat. Selma Lago, que ilustre presença, fico feliz, Selma. Maristela do Nascimento Cabral, como é que tá, amiga? Me sentindo aqui na roda de conversa de volta, ó. Bruno, Maristela, Nazaré, Rosi, como vai, Rosi? Seja muito bem-vinda, amiga. Cláudio Soares, também presente com a gente. Antônio Roberto, lá de São Paulo. Quanto tempo, Antônio? Que bom, fico feliz com a sua presença, viu? Manuel também presente aqui, a Eliana Ferreira, a Rosana Garcia chegando, a Creuza da Silva, Sandra Oliveira Rosa, minha sogra, quanto tempo, que bom que a senhora pôde vir. Kelly Gama, lá de São Paulo também, a Dila, da mesma forma, lá de Cabo Frio, e a Rita de Cássia. Além de todas e todos esses que estão com a gente, o meu amigo Bruno Quintanilha também presente. Bruno, meu amigo, boa noite. Tudo bem? Boa noite aí, Saulo. Boa noite para todas, para todos. Legal ver os nomezinhos, né, que a gente conhece. Nomezinhos que inclusive vão se encontrando e reencontrando por aqui, né? Conheci o Bruno pela internet e através da divulgação de quase 3 anos atrás do pontapé que a gente estava dando no Mediunidade, né, Bruno? Nem estava pensando em falar isso, mas me recordei aqui agora como que ler Verdade. o teu nome no chat durante um É, tempão foi o nosso único contato, né? E depois muita coisa aconteceu, né? é. Gente, hoje vai ser um pouco diferente. A gente não tá com um texto do Hermínio ou do Palhano, ou assim um livro específico do nosso estudo sistematizado por aqui para estudar. Ao contrário, a gente está com o Bruno. Só que tem um livro que está sendo nesse momento a base da nossa conversa. O Bruno está mostrando lá, ó, é o livro dele. Ele está lançando o seu primeiro livro espírita depois de uma série de colaborações aí em forma de artigo. E o livro se propõe, Bruno, vou começar aí pela tua capa, usando a inspiração da tua divulgação do livro físico, né, fazendo inveja para quem não está com ele. Eu li o livro tem um tempo já, mas não tenho o meu ainda impresso na mão. A chamada do livro, ela nos faz lembrar logo de cara de Kardec, né? Porque Kardec tem um livreto um pouco maior do que o seu só, que é um livro de divulgação e que tem essa perspectiva também sobre o que é o Espiritismo, né? Com a diferença aí de que você declara no subtítulo que a tentativa é trazer respostas para a contemporaneidade,
Eu vou tentar ser um bom ator aqui fazendo as perguntas, porque eu já sei qual é a perspectiva que o Bruno trouxe. Ele está aqui hoje por isso, né? Não porque ele é meu amigo, mas porque o material assim é de uma qualidade, de uma necessidade muito grande. Mas quero começar nosso bate-papo por aí, Bruno. Por que essa pergunta, se ela, de repente, já foi respondida por Kardec há quase 200 anos atrás, né? Qual é a diferença da pergunta e da resposta dele para o que você pretende com a obra? Por favor. Boa noite para todo mundo de novo. O Kardec, ele responde essa pergunta, só que ele responde na França do século XIX. E a gente está no Brasil do século XXI. Então a gente está num espaço, num tempo, numa cultura, com uma linguagem muito diferente daquela em que o Kardec respondeu essa questão pela primeira vez. Então, só para a gente poder estabelecer um parâmetro do quanto existem de diferenças entre os tempos e os espaços, quando Kardec escreveu o livro dele intitulado que é o Espiritismo, que é meados do século XIX, mais ou menos, entre 1850 e 1860, o que existia no Brasil nesse mesmo tempo? Ou seja, metade do século XIX, no Brasil, a gente tinha escravidão institucionalizada, a gente tinha uma marginalização e uma opressão quase total da mulher, a gente nem tinha a sigla LGBT, então existiam certamente pessoas que se encaixavam nesse cenário, mas que simplesmente eram marginalizadas, oprimidas. Eu tinha puxado um dado aqui, mais de 80% da população brasileira, à época em que o livro O que é o Espiritismo de Kardec foi escrito, 80% da população brasileira era analfabeta. Não havia democracia ou voto popular difundido, não tinha direito trabalhista, universidade pública, SUS. A mobilidade social era baixíssima. Então, se você nascesse numa camada social mais pobre, dificilmente você teria oportunidade de estudar ou de ascender socialmente. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha carro. E nem o idioma, nem o português do século XIX é o mesmo do século XX. Então, resumindo, o mundo como a gente conhece hoje, ele é radicalmente diferente do mundo no qual Kardec viveu e o mundo no qual Kardec respondeu sobre o que era espiritismo para ele. Porque, além dessas diferenças de tempo e espaço, o próprio espiritismo também se transformou muito. Porque depois de Kardec, outros autores, pesquisadores continuaram estudando os fenômenos mediúnicos, por exemplo. Muitos médiuns surgiram, inúmeros livros foram escritos, novas teorias, novas hipóteses foram formuladas sobre o fenômeno espírita e suas consequências, novos termos foram criados. Desdobramento, por exemplo, não é uma palavra que Kardec usava, só para citar um termo. O próprio movimento espírita adquiriu um tamanho e um modelo de funcionamento que não existia na França do Kardec. Então, se tanto a sociedade, quanto o mundo, quanto o próprio espiritismo estão constantemente sob transformação, por que a explicação sobre o que é o espiritismo não precisa também se transformar? De um ponto de vista pessoal, hoje eu prefiro encarar o espiritismo menos como uma revelação e muito mais como uma construção lenta e gradual de um campo do conhecimento que tem consequências filosóficas ou morais. E como todo campo do conhecimento, o espiritismo ele é muito influenciado pelo tempo, pelo espaço, pela cultura onde surge, onde se desenvolve, onde é construído, onde é praticado. Então, tanto é que o espiritismo, como ele é feito hoje no Brasil, mais uma vez, ele é muito diferente. As reuniões espíritas da França do século XIX se parecem quase nada com as reuniões espíritas de hoje. E eu não estou nem fazendo juízo de valor com relação a isso, se é melhor, se é pior, até porque é esperado que qualquer ideia ou que qualquer doutrina se transforme ao longo do tempo e do espaço e conforme diferentes pessoas, com diferentes pontos de vista, diferentes histórias, vão se apropriando dessas ideias. Então, acho que se
a sociedade e o mundo mudaram tanto, se o próprio espiritismo mudou tanto, como é que eu vou continuar respondendo essa pergunta da mesma forma? Também não quero invalidar a obra do Kardec, que é muito importante até hoje. Mas, se a gente for voltar em todas as ciências, todos os campos do conhecimento, gente, na universidade hoje a gente estuda livros também atuais, não só os livros fundantes daquele campo do conhecimento. A gente não ensina geografia ou história hoje como ensinava 50 anos atrás. Então a gente precisa ir acompanhando o tempo, a sociedade, as novas demandas e as novas questões que vão surgindo. Muito bom, amigo, muito bom. Eu quero comentar pelo menos duas coisinhas para provocar o pessoal do chat também em relação a esse primeiro tópico, mas antes, olha, dar boa noite para a Rita, que está em Manhumirim, Minas Gerais. Tudo bem, Rita? Seja muito bem-vinda. Ana Paula Gonçalves, a Norma Raiô, a Vera Lúcia dos Santos, Tainá Pimentel, Gilberto Ferreira, lá de Palmital, em São Paulo. Ana Domingues, minha amiga, como você está? Tudo bem? A Elis, que está lá no Espírito Santo atualmente, o Marcos aqui de colégio, a Renata, que está prestigiando, Cláudia Renó, tudo bem, querida? Paulo Simpson, Giovana Valverde, não acredito, que bom que você está aqui, fico feliz. Giovana é fundadora também aqui do nosso trabalho, Miriam da Silva sempre com a gente, André Luiz, a família tá em peso aqui, hein, Bruno? O Arildo Quintanilha chegou também. Adriana Kramer, Tânia Teixeira de Santa Luzia, que bom. Tem um aspecto, Bruno, que você comentou brevemente, que a gente vive debatendo por aqui, e como nós temos hoje tantas pessoas nos visitando pela primeira, ou assim, segunda, terceira vez no máximo, eu acho que vale a pena a gente dar um destaque, uma luz para isso, porque além de divulgar o livro, me parece que tem algumas ideias que colaboram para uma certa autonomia intelectual no campo do estudo espírita e que a gente no Brasil vem capengando, né? Eu sei que você destacou aí que não está fazendo um juízo de valor, comparar se esse espiritismo ou aquele, né? Não é bem o caso, numa perspectiva de voltar a fazer como Kardec fazia, porque afinal de contas, né, ninguém no laboratório de física hoje faz o que Newton fez, nem mesmo o que Einstein estava fazendo, a gente precisa partir disso, mas avançar também. E Kardec previu essa ideia, né, por isso eu queria tentar aprofundar um pouco mais contigo, de que o espiritismo ele acompanharia progressivamente o que a ciência nos apresentasse. Você não acha que essa previsão de Kardec, ela em si já contradiz um pouco a perspectiva de revelação na qual a gente procura hoje, né, ainda e uma vez mais, encaixar o espiritismo, achar, por exemplo, que alguém veio e nos trouxe um conjunto de ideias, que essas ideias são puras, perfeitas, acabadas, e que elas servem para qualquer tempo, para qualquer espaço. Isso não é antiquado, isso não é contraditório com o próprio Kardec? Eu não estou querendo, com isso, puxar aqui um outro título de livro polêmico, As Contradições de Kardec, mas ele que está ali fundando, né, a coisa, a partir de informações espíritas, não te parece mais natural a ideia de que com o tempo aquelas ideias vão mesmo se desenvolver, algumas não vão ser verificadas e por isso abandonadas, né? Outras que não estavam previstas aparecerão, do que uma ideia de religião, ou seja, de revelação, porque revelação e religião estão aí no mesmo pacote, né? Uma coisa que algum iluminado veio, nos ensinou, e a gente vai seguindo para encontrar a felicidade eterna. O espiritismo não te parece mais uma coisa que precisaria mesmo do contemporâneo, que avançaria com o tempo? Se você acha que sim, de que maneira que a gente pode hoje começar a tratar o espiritismo dessa forma, já que no espiritismo brasileiro não é esse o tratamento, né, que a gente vem dando? Por favor, amigo. Todas as religiões, as religiões tradicionais, as grandes religiões, elas surgem de processos revelatórios, né? Que no espiritismo a gente usa o termo mediunidade, né, para isso.
Então, se a gente vai lá no Islã com Maomé, se a gente vai no judaísmo e pega, por exemplo, Moisés, as tábuas da lei, ou a gente pega Jesus também e os seus fenômenos, as suas revelações, mas me parece que o espiritismo ele surge, ele se constitui de forma um pouco diferente, assim. O Kardec ele se depara com fenômenos que aconteciam e que sempre aconteceram na história da humanidade, e ele se propõe a investigar esses fenômenos, criando para isso um método, né, que é um elemento de ciência, por exemplo. E a partir dessa investigação desses fenômenos, ele vai tentando explicar, né? Bom, o que é isso que está acontecendo? Como é que funciona isso que está acontecendo? Então, me parece que na origem do espiritismo, ele funciona muito enquanto um campo do conhecimento. Só que, como você mesmo mencionou, a própria obra do Kardec, o Kardec é um ser humano também, acho que essa é uma coisa que a gente precisa muito encarar, né? Assim, Kardec não é uma pessoa infalível, um ser perfeito. Kardec é um ser humano como nós. Acho que à frente do seu tempo, assim, com uma mente privilegiada, mas um ser humano como nós. Então, ele mesmo tem algumas contradições, às vezes, dentro dos textos dele, né? Às vezes ele parece encarar como revelação, mas lá na Gênesis ele já volta a encarar assim como um campo do conhecimento, né? Mas o que eu acho que aconteceu é que no Brasil a gente, e eu acho que existem explicações históricas, culturais para isso, um país que teve escravidão durante tantos anos, um país que tem uma cultura muito violenta, muito autoritária, de pouco diálogo, de pouca construção coletiva, um país que foi ter suas primeiras grandes universidades públicas só na década de 20, de 30, um país que teve o catolicismo como religião oficial até mais ou menos o final do século XIX. É claro que quando o espiritismo viesse para o Brasil, ele ia ser apropriado de uma forma diferente pelo brasileiro. Eu acho que isso não é nem surpresa, assim, é até natural. Estranho fosse se isso não ocorresse. Então, se na Europa, num outro contexto social e cultural, o espiritismo ele se desenvolvia tanto enquanto uma filosofia espiritualista, como um campo do conhecimento, de investigação de fenômenos, quando ele chega no Brasil, ele vira uma religião no seu sentido mais tradicional. Não deixa de ajudar muita gente, não deixa de acolher muita gente, mas ele perdeu muita conexão com a proposta original que Kardec indicou. E eu acho que o que a gente precisava para voltar ao que o Kardec propõe como campo do conhecimento é a gente voltar a fazer pesquisa espírita, que era o que o Kardec fazia, né? Conversar com os espíritos. Porque o Kardec constrói e organiza a doutrina espírita a partir do diálogo constante e permanente com diferentes espíritos, por meio de diferentes médiuns. E outros continuadores depois vão fazer a mesma coisa. Né? Não exatamente com o mesmo método de Kardec, da mesma forma, mas no mesmo sistema, continuar trabalhando com a mediunidade, né? E reunindo material sobre isso, analisando material sobre isso, propondo novas teorias e novas hipóteses, testando de novo por meio da mediunidade. Então a gente perdeu isso no espiritismo como ele é hoje no Brasil. O espiritismo, na sua maior parte no Brasil, ele virou uma religião no sentido tradicional, que, mais uma vez, ajuda muita gente, acolhe muita gente, mas perde uma parte do que foi proposto originalmente por Kardec para ele. Né? E a gente para de avançar como campo do conhecimento. Inclusive, também começa a absorver várias coisas que originalmente não são propostas do Kardec para o espiritismo. A gente começa a instituir rituais, dogmas, a gente começa a instituir um monte de coisas que lá na origem não eram, parece, a intenção nem dos espíritos, nem do próprio Kardec, assim. Nada contra ritual também, nem nada disso aqui. Eu só estou tentando estabelecer uma questão de coerência com a proposta, como ela foi dada e como ela se desenvolveu no Brasil. Bacana, bacana. Muito bom ouvir sobre o método para a gente, quem sabe, se inspirar aí nas reconstruções. Quero dar aqui mais alguns alôs de boas-vindas ao Joana Dark Rodrigues, que bom que você está com a gente. Da mesma maneira, a Tânia. Depois chegou a Verani. Como você está, Verani? Tem um pessoal que nem sempre consegue estar online. Hoje conseguiu, estou muito feliz com isso. Inclusive, ainda agora havia um destaque aqui
da nossa amiga Kraner falando sobre isso, Gelsa chegou também, o pessoal lá da Ivone fez essa pergunta que o Bruno respondendo agorinha, né, sobre a necessidade de responder a essa pergunta, o que é o Espiritismo a partir de uma perspectiva do hoje, né, do aqui, do agora. José Lopes, muito bem-vindo também, amigo, já me colaborou aqui sobre esse tópico que a gente conversava, dizendo que vê o Espiritismo como um veículo pelo qual o homem busca consertar seus conflitos, algo como um canivete suíço que pode servir na mão de vários tipos de indivíduos. Não é o fim, mas o meio, e nesse sentido, a forma pelo qual nos relacionamos com ele, o Espiritismo, deve evoluir tal qual nós mesmos. Pois é, uma coisa estática é que não combina, né, o Jaime, com o Espiritismo. E aí, Bruno, voltando então para o livro especificamente, conta para a gente um pouquinho como que se deu esse processo de pensar no livro, né, o que te levou a isso, quando que isso aconteceu. Essa obra está chegando hoje para a gente aqui em primeira mão, mas ela deve ter uma história, né? Conta um pouquinho para a gente. Eu acho que todo livro ele é consequência de questões pessoais assim dos autores, né? Até para quem escreve literatura, romance, né? Acho que os romances sempre têm coisas assim da vida dos autores indiretamente. E aí eu acho que eu tenho que entrar um pouquinho na minha dimensão pessoal, mas muito pouco, assim. Eu conheço o Espiritismo com 13, 14 anos de idade. E desde que eu entrei no Espiritismo, eu sempre tive muito engajado, né? Tanto no estudo, quanto no movimento espírita, em atividades voluntárias. E eu passei toda a minha adolescência e o início da idade adulta imerso nesse ambiente cultural espírita, consumindo muito espiritismo. Até que lá pelos 24 anos de idade, eu vou entrar na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para cursar Geografia. E no início, eu lembro, assim, nas primeiras semanas de aula, eu estranhei bastante, assim, o ambiente acadêmico, né? Eu estava muito modelado ainda pela estrutura de pensamento exclusivamente espírita. Só que com o tempo, na faculdade, tendo um contato, assim, real, aberto, franco com a ciência, com a filosofia, lendo muitos textos, convivendo com a diversidade intelectual, com a diversidade social, eu fui modificando gradualmente a minha forma de pensar, de olhar a realidade. Eu diria que essa vivência na universidade pública foi uma iniciação na ciência e na filosofia. Assim. Eu não sabia o que era ciência e filosofia. Então, eu tive uma iniciação científico-filosófica na universidade. E isso impactou a minha relação com o espiritismo e com o movimento espírita. Assim. Eu não deixei de ser espírita, mas eu passei a ter mais autonomia de pensamento e um olhar mais crítico, mais atento. E eu continuei enxergando muitas coisas boas e úteis no espiritismo, mas eu passei a discordar também de várias coisas. Passei a criar o hábito de questionar, de elaborar as minhas próprias reflexões, os meus próprios pontos de vista, o que não é bem visto na cultura e no meio espírita, tá? Assim, você ter as suas ideias próprias também. E isso foi aos poucos me distanciando do movimento espírita, mas ao mesmo tempo foi me aproximando do espiritismo, mas de um espiritismo mais livre, mais aberto, mais leve. E um segundo ponto, assim, é que eu gosto de ler, eu tenho o hábito da leitura, mas foi só depois de ter feito mestrado que eu descobri que eu gostava do processo da escrita. E aí, com uma nova visão sobre o espiritismo e o movimento espírita, e descobrindo que eu gostava de escrever, eu começo, a partir de 2020, 2021, a ensaiar alguns rascunhos, textos, artigos, e aí eu peço opinião, dou para pessoas conhecidas lerem, e eu começo a escrever. Até que em janeiro, fevereiro de 2021, durante a pandemia, eu começo a escrever o livro, e eu diria que eu escrevi ele basicamente nesses 2 meses, assim. E aí, ao longo de 2 anos, eu fui aperfeiçoando, remodelando, acrescentando, organizando. Eu adotei para mim, no processo de escrita, seja espírita, seja profissional, sempre o mesmo método. É a lógica do pão. Você amassa e deixa descansar. Depois amassa mais um pouco e deixa descansar. Eu não gosto de ter pressa para poder fazer uma obra assim de pensamento, de escrita.
E eu gosto também da lógica do artesanato, sabe? Assim, você construir um texto, é você tecer, desfazer, tecer novamente, ver um ponto ali que precisa ser melhorado. Então, o livro já está escrito há 2 anos, mas eu fui deixando ele descansar. Eu acho que é muito importante, sabe? A gente escreve um texto, quando a gente vai ler ele 2 semanas depois, a gente percebe coisas que a gente não percebeu antes, sabe? E concomitantemente a esses 2 anos de descanso do livro, eu fui escrevendo artigos periodicamente para a revista Reformador, para a revista Spirit e para outros periódicos. E aí eu diria que o livro ele surgiu ao mesmo tempo de 3 coisas. Primeiro, ele foi a tentativa de materializar de uma forma estruturada e organizada a forma como eu passei a encarar o espiritismo. Ele foi também, num segundo ponto, um desabafo contra o movimento espírita atual, que é frequentemente fechado, dogmático, hierárquico, conservador e autoritário. E um terceiro ponto assim, para escrever o livro foi posicionar o espiritismo enquanto uma doutrina progressista, acolhedora, aberta, dialógica, humanista, mostrando para muitos que se sentem excluídos ou marginalizados no atual movimento espírita que o espiritismo não é o que muitas pessoas do movimento tradicional e majoritário dizem que ele é ou fazem parecer que é. Porque o movimento espírita tradicional e majoritário faz o espiritismo parecer moralista, castrador, repressor, conservador e excludente. Assim. Não é pequeno o número de ex-espíritas e de pessoas extremamente decepcionadas com o espiritismo. Eu diria melhor, com os espíritas e com o movimento espírita. Não é pequeno esse número, tá? Não é pequeno o número de pessoas, por exemplo, LGBT, que são marginalizadas nas casas espíritas. Não é pequeno o número de pessoas que são silenciadas nas casas espíritas por pensarem diferente. Eu acho que o espírita médio, por falta de informação ou de formação, ele desconhece que na França do século XIX, o Kardec era um progressista para o tempo dele. No Livro dos Espíritos, o Kardec vai debater com os espíritos sobre escravidão, pena de morte, duelo, direitos da mulher, enriquecimento com base na exploração, fome e má distribuição dos alimentos, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, direito do trabalhador, direito à vida, desigualdades sociais, assistência social. Está tudo lá no Livro dos Espíritos. Se alguém quiser, eu aponto cada questão que está relacionada a esses assuntos aqui que eu linkei. Ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer também que o Kardec foi um homem branco europeu do século XIX e emitiu ideias que hoje a ciência já comprovou que estão erradas. Como, por exemplo, a opinião dele sobre as questões étnico-raciais, que estava errada. Acredito eu, na minha perspectiva, que muito por conta do ambiente cultural e científico que ele estava envolvido na época. Então, a ciência evoluiu hoje e mostrou que tinha ideias do Kardec que estavam erradas. Mas o Kardec, para o tempo dele, era um progressista. Então, a gente vê um espiritismo hoje que é o contrário do que foi proposto inicialmente, é extremamente contraditório. E eu acho que prova que a gente está se apropriando do espiritismo muito mal. A gente tem uma Ferrari e está usando mal. A gente tem um excelente instrumento e está subutilizando. Então, eu acho que nesse livro aqui, eu não apresento nada de novo. Eu acho que antes, a principal proposta dele é apresentar uma forma de olhar para o espiritismo. Uma forma de olhar para o espiritismo que seja mais humana, sem culpas, sem medos. Uma forma de olhar para o espiritismo que seja mais aberta, que não tenha medo do diálogo, que não tenha medo da conversa, da troca, da discordância. Uma visão para o espiritismo que seja democrática, que valorize, que ouça o outro, mesmo que o outro pense diferente de você. Um olhar para o espiritismo que não ache que a mediunidade é coisa de iniciados. Ela precisa ser exercida com responsabilidade, sim, com estudo, com cuidado, mas que ela não é só para quem tem 50 anos de espiritismo e é presidente de casas espíritas.
Então, o livro, eu tento propor a ele um olhar para o espiritismo diferente desse olhar que, em grande parte, a gente vê no movimento espírita hoje. É um olhar de abertura, de leveza, que incentiva a liberdade, a responsabilidade, a autonomia de pensamento e que, ao mesmo tempo, é acolhedor para com todo mundo, não deixa ninguém para trás. Mulheres, negros, o público LGBT, um espiritismo que está consciente das questões da atualidade, que debate sobre as questões que estão pulsando na atualidade, que não fica falando que quem é LGBT é expiação e que não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Um espiritismo leve, aberto, que acolhe, que conversa, que tem aderência com o nosso tempo atual, com a nossa sociedade, com as nossas demandas atuais, que é o espiritismo que Kardec propôs e que ele praticou durante a vida dele, mas que a gente parou no tempo. Paramos no tempo. Poucos foram os continuadores brasileiros no século XX, né? Estaria talvez um Hermínio, um Palhano, talvez um Herculano, mas iniciativas isoladas, assim. Então, acho que o livro surge, né, nesse contexto e vem tentar trazer esse tipo de olhar para o espiritismo mais aberto. Tem um monte de colaboração legal aqui no chat, eu vou trazer para a tela já. Quero dar antes disso boa noite para a Rita e para o Armando, que chegaram ainda agora. E uma prova disso, Bruno, que você está falando, são dados, né, contra os quais a gente não consegue criar argumentação. Do IBGE, por exemplo, nos últimos censos, a gente vê, infelizmente, por tudo que aconteceu no Brasil, o censo que era de 10 em 10 anos, o intervalo foi de 12, né? Mas entre 2010 e 2022, a gente vê que o número de pessoas que se declaram espíritas cai no Brasil, né? A gente estava ali em torno de 4% e hoje está chegando em 3%, o número cai. E uma coisa que é fato, a Selma está até falando aqui no chat algo que acaba trazendo isso, e o Dinaldo também está sempre insistindo nesse ponto. O movimento espírita ele está no Brasil evoluindo, né? Assim, numericamente a gente está vendo realmente um decréscimo acontecer e talvez isso já seja um sinal de como que essa vinculação com a realidade ela precisa ser reforçada. A meu ver, inclusive, o espiritismo passa por aí, né? Ele procura ser uma teoria explicativa para a realidade que a gente vive. E se essa realidade está nos trazendo uma série de outras temáticas e o espiritismo não consegue respondê-las, é claro que as pessoas ficam insatisfeitas e vão procurar outras respostas, até porque dentro desse ambiente religioso em que nós nos inscrevemos, aqui no Brasil majoritariamente, quase que exclusivamente, a autonomia em termos de leitura é muito pequena. As pessoas sabem o que é espiritismo por outros espíritas. E isso compromete o entendimento do que seja espiritismo. A pessoa entende pela oralidade de alguém e se desentende com aquela oralidade, entendendo então que o espiritismo não serve para ela. E parece que ações assim como as do Bruno trazem, pelo menos, né, a pergunta: o que a gente vai fazer da ideia espírita aqui e agora? A gente pode não ter resposta para isso, a resposta, inclusive, não deve ser uma só, mas é importante que a gente entenda que é uma hora de responder a essa pergunta. A Maristela estava aqui concordando, olha, já está na hora das coisas mudarem por aqui com relação à forma como se tem lidado com o espiritismo. Vejo com alegria iniciativas como essa que o Bruno e outros amigos progressistas estão trazendo. Depois o César também. Tudo bem, César? Que bom que você está por aqui, hein? Estou acostumado a ver o César colaborando lá pelo Sejus. Hoje estou te vendo aqui com a gente. Fico feliz, César. Obrigado. Boa noite, comunidade. Alegria imensa acompanhar esse bate-papo com dois companheiros que enriquecem nosso movimento. O Dinaldo depois comentou uma coisinha que o Bruno falava. No movimento espírita brasileiro, os questionadores são tratados como hereges. Os crédulos e ingênuos são muitos. Aí aqueles que gostam de se destacarem se aproveitam, e o problema é que esquecem Kardec como pedra fundamental. Depois, aqui embaixo, meu amigo Bruno, eu queria juntar essas duas colaborações para, de repente, te ajudar a caminhar para um próximo tópico, em que eu queria te perguntar, então, afinal de contas, com o pé no chão aqui do Brasil agora, o que é o espiritismo, né?
Não quero que você dê spoiler respondendo essa pergunta, não. Faz de um jeitinho que o pessoal continue querendo baixar o PDF, pelo menos, e ler o livro. Mas eu acho que é mais ou menos a mesma vibe em que as nossas amigas aqui fizeram as suas perguntas. Olha, a Joana Dark perguntou, como seria, então, essa evolução do espiritismo? Né? O que é evoluir? E a Selma, trazendo uma coisa que é muito comum, assim, do chão do centro espírita, perguntou, Bruno, qual o seu pensar sobre a resistência do movimento espírita em ver a necessidade em renovação? Dizem que é anular Kardec. O que você acha? Vou transferir para você, então, te perguntando, você quer anular a obra de Kardec, respondendo de novo a mesma pergunta? O que é o espiritismo hoje, Bruno? O que a gente precisa fazer por ele hoje? Respondendo a Selma, eu quero ser coerente com Kardec, né? Se a gente for lá no capítulo 1 do livro A Gênese, lá pelos itens 50 e tanto, ele vai dizer que o espiritismo é uma doutrina progressiva e que deve assimilar todas as novas ideias que se demonstrem sólidas, né? Que se demonstrem fatos provados. Quantas pessoas a gente chama hoje para dar palestra na casa espírita que, sei lá, quantos sociólogos a gente chama para dar palestra na casa espírita, psicólogos mesmo, quantas pessoas de outras religiões a gente chama para dialogar na casa espírita? O espiritismo, ele parou no tempo, né? Alô? Alô? Acho que foi. Não sei se quem caiu fui eu ou se foi você, mas voltamos. Mas na verdade o Kardec fala que o espiritismo é uma doutrina progressiva. Então, eu acho que é ser coerente com Kardec a gente continuar discutindo, continuar debatendo, continuar conversando. E sobre o que é o espiritismo, assim, acho que de uma forma bem curta, fenômenos de comunicação entre os mortos e os vivos sempre aconteceram em toda a história da humanidade. Sempre. Então, a gente tem relatos em todos os livros ditos sagrados das mais diferentes religiões, nos mais diferentes lugares. O que o Kardec identifica no século XIX é que ele quer tentar explicar como é que isso funciona. Então, ele adota como objeto de estudo para ele as relações entre os mortos e os vivos, que ocorrem por meio da mediunidade. Então, o objeto de estudo do espiritismo são as relações entre os mortos e os vivos que ocorrem por meio da mediunidade. E todas as consequências morais e filosóficas que são consequência dessa relação. Então, o espiritismo ele não surge da fé religiosa tradicional, muito embora não trabalhe contra ela. O espiritismo ele surge da investigação de fenômenos que sempre ocorreram na história da humanidade. Só que adotando um método para isso. Você testando esses fenômenos exaustivamente. Você formulando hipóteses, construindo teorias para explicar. Então, isso são elementos de ciência. E o Kardec vai usar também no diálogo com diversos espíritos por meio da mediunidade de pensamento filosófico. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. Ele começa a conversar com os espíritos. E aí, como é que é a vida que vocês estão vivendo aí depois da morte? Como é que é isso? Como é que é essa dinâmica? Vocês voltam a viver aqui entre a gente? Como é que é isso? Como é que vocês estão aí? Existe alguma justiça divina? Vocês estão se sentindo bem? Estão se sentindo mal? Tem alguma relação com o que vocês fizeram enquanto estiveram encarnados? Então, é por meio do diálogo com os espíritos que o Kardec vai construindo sistemas de explicações, teorias, hipóteses explicativas. Mas eu diria que o coração da doutrina espírita, o coração do espiritismo, ele está baseado em 5 pilares, que são as ideias de mediunidade, espírito, Deus, evolução e reencarnação. Mediunidade é a faculdade de nos comunicarmos com aqueles que já morreram, seja por meio da audição, da visão, da fala, da escrita. É uma faculdade humana. E espírito é o nome que a gente dá ao princípio inteligente, à consciência que sobrevive à morte do corpo físico, que a gente chama de espírito. Então, por meio da mediunidade, você identifica que a consciência sobrevive após a morte do corpo físico. E os outros conceitos são Deus, evolução e reencarnação. Então, existe um Criador supremo, uma justiça divina,
existe um amor supremo, existem leis no universo, do ponto de vista moral, e a gente está evoluindo na direção do amor, da sabedoria, só que a gente não consegue evoluir na direção do amor e da sabedoria numa única encarnação. Então, a gente precisa de várias encarnações. Então, me parece que a principal contribuição que o Espiritismo vem trazer é fornecer esses 5 conceitos: mediunidade, espírito, Deus, evolução e reencarnação, eles funcionando de forma integrada, como se fosse uma lente, para a gente olhar para a realidade e analisar determinados fenômenos que sem essa lente fica muito difícil da gente explicar. Vou dar um exemplo. Você tem uma criança superdotada que com 8 anos de idade toca piano como pessoas de 30 anos não tocam. Cara, como é que você explica isso de forma coerente e lógica sem essa lente desses conceitos de mediunidade, espírito, Deus, evolução e reencarnação? Quando você aplica essa lente, você fornece uma hipótese explicativa super coerente. Caramba, essa criança é um espírito que já teve muitas encarnações passadas, e em muitas encarnações passadas ela se dedicou às artes, à música, e agora ela traz isso como um conhecimento muito aflorado, muito inato. E que eu estou dando exemplo de um problema. Então, essa lente espírita, ela é uma lente para fornecer hipóteses explicativas para uma diversidade de fenômenos que acontecem e que sem essa lente não tem hipóteses coerentes, lógicas. E uma coisa muito importante também que eu digo aqui no livro é o cuidado que a gente tem que ter com a arrogância e com a soberba que muitos espíritas têm, de achar que o espiritismo é a última bolacha do pacote, é a cereja do bolo, é a religião do futuro. E eu, particularmente, não gosto de enxergar assim. Inclusive, acho que é um equívoco a gente encarar o espiritismo dessa forma. Porque existe muita gente no cristianismo protestante ou no cristianismo católico que discute coisas que nós não discutimos. Certamente existem muitos conhecimentos valiosos na Umbanda, no Candomblé, no Islã, que a gente desconhece no espiritismo e que a gente, se estudar, vai aprender coisas novas. A gente tem que parar também com a pretensão de que o espiritismo explica tudo, sabe? Dá para falar de tudo à luz do espiritismo. Tem coisas, gente, que não é o espiritismo que responde. Tem coisas que é a antropologia que responde, é a história que responde, é a filosofia que responde, é a psicologia que responde, é a geografia que responde, é a biologia que responde. Então a gente tem que parar com essa arrogância espírita de achar que o espiritismo é tudo ao mesmo tempo, e não é. O espiritismo, na minha visão, ele é mais o quê? Mais um campo do conhecimento. Mais um. Ele não é o campo do conhecimento, ele é mais um. Mais uma lente para a gente olhar para a realidade. Então, eu acho que, eu falo isso no final do livro, o grande objetivo do espiritismo não é fazer espírita, gente. Não é. O grande objetivo do espiritismo é, por meio dos conhecimentos que ele proporciona e dos ensinos que ele proporciona, ajudar as pessoas a serem um pouco melhores, do ponto de vista ético, do ponto de vista humano. Ajudar a construir uma sociedade mais justa, onde não tenha gente dormindo na rua, onde não tenha gente passando fome, onde não tenha gente sofrendo violência, porque é diferente do que se instituiu como o padrão ou como o normal, segundo determinado grupo. Então, o espiritismo, ele não é uma finalidade, ele é um meio, ele é uma ferramenta. Assim como várias filosofias, várias ciências e várias outras religiões são ferramentas. A finalidade é construir um ser humano melhor, uma sociedade melhor. E eu acho que o espiritismo ele pode ser muito útil também para as pessoas aprenderem a lidar com a mediunidade. Porque, gente, não se enganem, tem médium na Igreja Católica, tem médium na Igreja Evangélica, tem médium ateu. E muitas vezes pessoas que sofrem com essa mediunidade, porque ficam com medo de serem taxadas de loucas, né, de, enfim, sofrerem preconceito. E eu acho que o espiritismo, uma utilidade dele seria ajudar essas pessoas, porque o espiritismo sistematizou muito bem, né, o estudo sobre mediunidade.
E não estou nem dizendo que você precisa ser espírita ou estudar espiritismo para aprender a lidar com a mediunidade, tá? Porque o espiritismo tem só 150 anos. E muitos médiuns houveram na história que não tinham espiritismo e aprenderam a lidar com a sua mediunidade. Mas o espiritismo ensina, eu acho que ele tem material para te ensinar de uma forma mais tranquila a lidar com esse fenômeno, né? Eu acho que o espiritismo pode contribuir muito assim para as ciências da saúde, por exemplo, se for estudado, se for apropriado pelas ciências da saúde com seriedade, com boa vontade, que às vezes falta também no campo da ciência, né? O campo da ciência tem preconceituosos também, né? Não deveria ter. Mas eu acho que o espiritismo está para contribuir. É mais um campo do conhecimento, mais uma possibilidade de olhar para a realidade. Não é a possibilidade máxima. Tanto é que existem seres humanos excelentes que nunca ouviram falar em espiritismo. E são seres humanos que fazem um mundo melhor. Então, acho que é uma ferramenta, mas é uma ferramenta que, pelo fato da gente estar encarando ela de forma dogmática, fechada, autoritária, reacionária, a gente está tirando o potencial dela de contribuição para a filosofia, para a ciência e para pessoas de outras religiões também, né? Por que um evangélico que tem mediunidade não pode, por exemplo, ler o livro dos médiuns para ajudar ele no desenvolvimento da mediunidade? E ele não vai deixar de ser evangélico. Que é uma visão que eu trabalho aqui no livro também, que o Kardec tinha no tempo dele, né? O Kardec falava que no tempo dele tinham católicos espíritas, protestantes espíritas, porque o espiritismo não era visto como uma religião tradicional, mas como um tipo de filosofia, de campo do conhecimento, que qualquer um poderia se apropriar. Então, enfim, são muitas ideias, mas leiam, que lá no livro está de forma organizada, de forma sistematizada. Eu quero aproveitar ao máximo o teu tempo aqui, mas também quero dar atenção para a galera que está super interagindo no chat. Aqui não dá para a gente ficar te cortando o tempo todo, mas a Cláudia, por exemplo, estava perguntando aqui, será que a gente não está preparado, né? Porque essa Ferrari, como você falou lá atrás, de repente está aí nos oferecendo tanta liberdade, tanta responsabilidade, e a gente não está usando tanto ela. Eu acho que tem muita coisa nessa pergunta aí, de repente com o livro e o Bruno, eu vou ler algumas colaborações aqui que o Bruno não vai poder responder pessoalmente, assim, cada uma individualmente, mas eu acho que na rede social dele, que daqui a pouquinho eu vou pedir, ele vai ter alegria em debater isso com vocês, pré-leitura, durante a leitura, pós-leitura, porque um livro é isso, né? É um filhinho que se bota no mundo e que a gente quer ver interagir aí com quem está ao nosso redor, trazendo uma série de colaborações. O Jaime, por exemplo, faz uma provocação aqui, olha, progressivo e progressista são conceitos diferentes, né? O Bruno está defendendo aqui que o espiritismo é as duas coisas. Então, na sua visão, como alinhar esses dois vetores sem desconfigurar o que há de bom no espiritismo? Faltando aí 5 minutinhos, eu não vou te dar a missão de responder isso, mas queria registrar porque é uma grande pergunta. Assim como o Antônio Roberto nos trouxe aqui uma sequência de ideias que eu acho que tem tudo a ver com a perspectiva do nosso programa aqui, todo domingo, e também com o que o Bruno acabou de definir como mediunidade, né? Uma das ideias de Kardec é que a mediunidade teria um caráter consolador, onde pudéssemos ter a certeza que nossos entes queridos se comunicassem conosco. Vejo, além de todo aspecto científico e religioso, também perdemos a referência consoladora. E aí ele faz uma citação, né, lá do Novo Testamento sobre vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, a maneira como a gente institucionalizou, né, Roberto, a mediunidade, trancou ela dentro de tipos de reunião mediúnica, perdendo isso que é o consolo. Eu acho que esse é um ponto muito legal de se debater, que o tal do consolo que o Espiritismo oferece é a mediunidade. E a gente fica tratando o consolo como fazer palestras sobre o Evangelho, né? Que pode ser muito bom, mas pode não necessariamente consolar ninguém, né? Então a ferramenta mediunidade, ela realmente se perde. O César falou uma coisa que a Selma depois concordou, que acontece no Rio também. Eu acho que se a gente fizer uma enquete aqui, vai ser no Brasil todo, né? Palestras repetitivas e distanciadas da filosofia, da ciência, né? Depois a própria Selma estava contribuindo sobre essas altas habilidades que sem reencarnação não dá para responder. Maria Silva, boa noite, que bom que você está por aqui. A Rita também, a Tainá está dizendo que faltava ciência e filosofia com fé raciocinada. Sem isso a gente acaba se afastando da perspectiva do próprio espiritismo, né? Não tem problema, Tainá, eu entendi que fosse o teclado aqui, tá tudo certo.
o César concordando com o Bruno sobre os espíritos, né? Que é o colocar lá nos prolegômenos, vaidade de certos homens, daí nascimento para discordâncias. E pior do que a discordância é a gente se entender como dono da verdade, né? Como o Bruno estava falando. E aí, Bruno, faltando agora 3 minutinhos, eu vou ter que juntar num tópico só as duas coisas que eu tinha separado para te perguntar separadamente aqui, né? Primeiro, como é que a galera faz para adquirir o livro? Aonde que a gente vai, né? Digitalmente, sobretudo para conseguir essa obra aí, e depois uma consideração final tua sobre aquilo que é a essência do livro, o que você pode deixar para a gente aí, para estimular o pessoal ainda mais a baixar ou a comprar essa obra. Conta para a gente. Tá fechado o microfone, Brunão. Esse livro, ele é uma edição independente, tá? Ele não está por uma editora mais conhecida nem nada disso. Por que eu optei por ser uma edição independente? Primeiro, para ter total autonomia nas minhas ideias, assim, não ter nenhum trecho possivelmente vetado, para ter maior agilidade também, e porque eu queria muito que ele fosse gratuito, assim, ou o máximo barato possível. Então, a primeira possibilidade de você adquirir o livro é me mandar um e-mail. brunolquinta@gmail.com brunolquinta@gmail.com, tudo minúsculo. Manda lá, pô, me manda o PDF do livro, eu mando o PDF. Você encontra ele também em e-book para o Kindle no site da Amazon. Eu queria botar de graça, mas a Amazon não deixa. A Amazon cobra um preço mínimo de R$ 5,99 pelo e-book. Então, todo o dinheiro que entrar eu vou encaminhar para ajudar alguém, que não seja eu mesmo, alguma instituição. E o livro físico você consegue comprar pelo site da Perse Editora. Perse é P-E-R-S-E. P-E-R-S-E. Perse Editora. É uma editora que imprime sob demanda. Se você vai lá, comprei 3 livros. Eles imprimem 3 livros e mandam para você. Eles não têm estoque. E qualquer um pode botar livro lá. Então, você consegue acessar o livro gratuitamente, mandando um e-mail para mim, pela Amazon para ler no seu Kindle, ou o livro físico na editora Perse. E aí o livro físico é preço de custo, tá, gente? Custo, eu não estou levando nada. É o quanto a editora cobra por material que gasta e o preço mínimo lá do lucro deles. Mas eu não levo nada com isso. Então, para facilitar mesmo a divulgação, para, enfim, ser bem acessível às pessoas. E para fechar, eu queria ter lido um trechinho, mas eu acho que não vai dar tempo, não. Enfim, queria agradecer primeiramente ao Saulo. O Saulo foi, acho que depois da Renata, que é minha esposa, foi a segunda pessoa a ler o livro, há um tempo já atrás, né? Sempre me deu força. Enfim, tem um agradecimento lá no final do livro para ele também. Então, agradecer a força que ele deu, o espaço. Enfim, eu acho que toda a obra ela é uma obra coletiva, muito embora no final seja só alguém que assine, né? Mas todo o fruto é obra de muitas mãos. Essa frase uma frase do Haroldo que eu gosto dessa frase. Todo fruto é obra de muitas mãos. Então, são essas 3 formas aí, agradecer e me colocar à disposição também para contribuir no que for possível. Muito bom, amigo. Eu que agradeço aí você ter aparecido. Tem sido 3 anos aí de bastante somatório, né? A gente está em várias frentes aí juntos. Eu vou deixar aqui a sugestão do Nazaré na tela como propaganda. Ó. A gente não tem ainda uma data para divulgar, mas estamos organizando um evento presencial aqui do Mediunidades, né? Por enquanto no Rio de Janeiro, porque é aqui que a gente está. E aí, nesse evento, eu quero juntar a galera que colabora com as suas reflexões aqui. E é claro, Nazaré, que o Bruno vai ter que fazer a primeira palestra. Palestra é um nome ruim atualmente, né, Bruno? Vai ter que fazer a primeira comunicação desse nosso mini congresso, seminário aí. E aí, quem sabe lá ele leva uns livrinhos físicos para a gente poder pegar o autógrafo, mas muito mais importante do que isso, para a gente debater essa ideia. Para quem chegou por aqui agora, a gente tem um programa de debate sobre mediunidade, mas uma mediunidade assim como construção do conhecimento espírita. Por isso que o Bruno está aqui, né? Para a gente entender de onde vem o espiritismo,
para onde ele deseja ir, e a gente que está no meio do caminho, o que a gente pode fazer por ele, já que estamos recebendo dele muita coisa também. Realmente, nosso tempo super estourou, a nossa audiência também, acho que deu certo aí a sua divulgação. Quero te agradecer, amigo, com certeza esse vídeo vai ficar aqui como uma super propaganda do programa, o Jaime falando que quer vir lá nos Estados Unidos, ó, quem sabe, né? Quem sabe você chega por lá para levar o livro físico e autografar também. Por enquanto, aproveita aí, Jaime, o PDF, espalha para a galera, porque a ideia do Bruno realmente é fazer que as ideias circulem, né? E que nessa construção coletiva a gente possa ir debatendo cada vez mais. Dá um tchau pro pessoal aí, Bruno, por favor, e brigadão, amigo. Tchau, gente. Ó, só referendando assim, é um espiritismo aberto, com autonomia de pensamento, mas muito acolhedor também, tá? Muito consolador, coração quentinho. Tem isso também. Não é só o pensamento, não. Tem carinho também. Obrigado, Saulo. Obrigado a todo mundo. Beijão no coração. Tudo de bom para todo mundo aí. Pessoal, obrigado pela presença. Até domingo que vem no próximo Mediunidade. Tchau, tchau.